E aí pessoal, tudo bom? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre sociedades indígenas brasileiras. Um assunto muito importante para o ano letivo de vocês, para as provas que vocês vão fazer posteriormente também, tá certo? E eu já quero de cara lembrar vocês de algo muito importante. Quando nós falamos sobre índios, sobre sociedades indígenas, nós temos que tomar cuidado em relação a algumas coisas, como por exemplo, o próprio uso do termo índios. Por que eu estou falando isso? Porque esse termo, galera, na verdade ele é resultado de um erro histórico do homem branco, um erro histórico do europeu, que quando chegou à América, acreditava na verdade ter chegado às Índias. Daí utilizar o termo índios para se referir a todos os habitantes que viviam nessa região, tá certo? No continente, melhor dizendo. Um outro perigo que é comum, que é muito importante que vocês atentem para isso, é que muitas vezes o termo índio ou índios nos leva a estereotipar esses povos, a homogeneizar esses povos. É como se nós acreditássemos que esses grupos, na verdade, fossem um grupo só, com uma religião única, falando a mesma língua, algo que é muito errado, porque quando nós falamos de sociedades, de nativos americanos, nós estamos falando de povos muito diversos, com milhares de línguas diferentes, etnias com culturas diferentes, religiões diferenciadas, tá certo? Então lembre-se que esse termo vai ser ausente, professor. O termo índios não, vai ser um termo ainda presente, mas vocês têm que atentar que isso é fruto de um erro histórico e também é algo que não pode nos levar a estereotipar esses povos ou a homogeneizar essas sociedades, como se fosse uma única sociedade com as mesmas características, tá certo? Lembre-se sempre disso, isso é muito importante. E aí, galera, quando nós falamos nisso, nós já estamos falando dos aspectos culturais, né, desses povos, porque apesar de eles serem heterogêneos, é possível levantar algumas características gerais, tá certo? Principalmente quando nós estamos falando dos povos que viviam no litoral do atual território brasileiro, que foram os primeiros povos a terem contato com o homem branco. Quando nós falamos da religião desses povos, primeiro nós estamos falando de um grupo que fazia um culto aos antepassados e às forças da natureza. Galera, eles eram povos politeístas. E algo muito importante e muito interessante na cultura desses povos, na religião desses povos, é que havia uma relação entre a religião e a economia deles. Visto que, se eles faziam culto às forças da natureza, a entidades ligadas à natureza, é porque eles acreditavam que essas entidades poderiam facilitar a vida deles na caça, na agricultura, na pesca também, tá? Isso é muito importante para a cultura desses povos e para o entendimento dessa sociedade. Algo muito comum para algumas pessoas é a mistura das figuras do pajé e do cacique. Pessoal, são figuras com funções muito diferentes. O pajé, na verdade, ele é uma liderança espiritual, uma liderança religiosa. É por meio do pajé que o grupo, a sociedade ou a aldeia, ela mantém a sua cultura viva. E é por meio do pajé que ela ensina sobre a sua cultura de forma oral, a partir da contação de histórias para as crianças, tá certo? O pajé também, passou a gatinha aqui, o pajé também vai ser um indivíduo que ele vai ter um certo domínio sobre o conhecimento de ervas medicinais, tá? Então ele é uma mistura ali de líder religioso, mas ao mesmo tempo feiticeiro também, um curandeiro também. E vai ter o cacique. O cacique ele é um líder político daquela comunidade. É ele quem vai orientar a vida em comunidade, seja nos momentos de paz ou nos momentos de guerra, tá certo? Então são lideranças diferentes, um é uma liderança política, o outro uma liderança religiosa, certo? Pessoal, uma prática muito presente nos povos ali que viviam no litoral e algo que vai chocar o europeu já no primeiro momento, vai ser a prática da antropofagia, que é a prática descrita aqui na imagem. Galera, em que consistia a antropofagia? De maneira bem direta, nós estamos falando de indivíduos que comiam carne humana.
Mas qual é a função da antropofagia? Por que eles faziam isso? Essa é a chave para a gente entender esse ritual, porque era um ritual religioso. O objetivo aqui não é matar a fome, mas sim fazer um ritual sagrado, que consistia em quê? Imagine vocês que dois grupos, duas aldeias entram em guerra, porque havia também guerra entre os povos nativos. E durante essa guerra, um grupo guerreiro vence e captura os guerreiros que perderam a batalha. O que o grupo guerreiro vai fazer? Eles faziam, galera, simplesmente comer a carne dos grupos que perderam, do guerreiro ou dos guerreiros que perderam a batalha. Qual o objetivo disso? Eles acreditavam que, assim, eles estariam conseguindo a coragem, a velocidade, a honra, a força daquele guerreiro que perdeu a batalha. Então percebam que, na verdade, no fundo, a antropofagia, além de um ritual religioso, ele era também uma homenagem aos guerreiros que foram derrotados, tá certo? Isso de cara vai chocar o europeu, que já começa a ver o europeu, a ver o índio desde o início como uma pessoa, um grupo bárbaro, selvagem, inferior. Outro aspecto da cultura desses povos vão ser os troncos linguísticos. Haviam dois principais troncos linguísticos, que é o tronco tupi e o tronco macro-jê. O tronco tupi, falado ali pelos povos que viviam no interior, e o macro-jê pelos povos que viviam, aliás, o grupo tupi pelos povos que viviam no litoral e o grupo macro-jê pelos povos que viviam no interior, tá certo? Pessoal, os povos de origem tupi foram os povos que tiveram os primeiros contatos com o europeu, né? E esses povos se referiam a todo e qualquer outro grupo que vivia no interior como tapuias. Então o europeu, ele observa isso aí, ele passa a reproduzir isso também. Então o europeu ele vai fazer classificações bem genéricas, porque ele não entendia aquela sociedade, aquelas sociedades, ele não entendia, então ele generalizava. No máximo, a divisão que o europeu conseguiu fazer foi chamar os povos do litoral de tupis e os povos do interior de tapuias. Mas que, na verdade, esses dois troncos deram origem a cerca de 1.200 línguas diferentes, tá certo? Nesse país, nessa sociedade, melhor dizendo. E aí, galera, vamos falar sobre aspectos da economia. Características chaves principais. Vai ser marcado o quê? Pela caça, pela pesca e pelo cultivo de milho, batata, mandioca, tá certo? São aspectos gerais. Algo importante é que não havia propriedade privada da terra. Não existia propriedade privada. A terra era utilizada da mesma maneira por todos da comunidade, da aldeia. Os frutos da terra eram retirados e distribuídos de forma igualitária, tá certo? E também a economia vai ser marcada pela economia de subsistência, porque não era do interesse dessas comunidades, dessas sociedades, acumular recursos. Não havia sentido para esses grupos o acúmulo de riqueza, o acúmulo de bens ou o acúmulo de alimentos. Algo que era muito diferente do europeu, porque para o europeu o acúmulo de riqueza fazia total sentido. Então percebam como eram culturas diferentes. Entendendo isso, a gente começa a ter uma noção do choque de culturas que vai surgir a partir do encontro desses dois povos. E aí a gente vai falar sobre o quê? Justamente sobre isso, contato com o europeu. Porque esse primeiro contato, galera, vai ser marcado pelo quê? Por alguns fenômenos, como o etnocentrismo e o eurocentrismo. O que é o etnocentrismo? É a ideia que qualquer pessoa pode ter, erroneamente, de que a sua cultura, a sua visão de mundo é superior à do outro. A forma como você compreende o mundo, a sua religião, a sua identidade é melhor do que a identidade do outro. O europeu, ele era assim. E o europeu, ele era de onde? Da Europa. Então ele também vai ser um eurocêntrico, porque ele acreditava que a cultura europeia era superior às demais, que a cultura europeia era superior à cultura dos povos nativos, ou às culturas dos povos nativos, que eram retratados como selvagens, como ingênuos, como bestas, tá certo? Era assim que o europeu observava, tá certo? Lembre-se disso. Como consequência desse contato, nós vamos ter um genocídio indígena, porque se os primeiros contatos vão ser marcados por uma relação amistosa,
Inclusive, através da prática do escambo, né, que é a troca de presentes, o europeu ele vai dar presentes para os indígenas como espelhos, miçangas, facões, espingardas, e em troca o indígena acaba ali coletando o pau-brasil para o português. Mas no segundo momento, essa relação não é suficiente, porque passa a ser interesse do europeu colocar o indígena para trabalhar cada vez mais até escravizá-lo. Então vai haver um genocídio que vai ser resultante de duas ações. O extermínio físico, a violência física mesmo, o assassinato, mas também a partir das doenças, porque houve também ali uma guerra biológica a partir do momento em que o europeu, ao chegar ao Brasil, ou ao território que passou a ser conhecido como Brasil, ele vai trazer várias doenças que vão ser fatais para os indígenas, tá certo? Isso é muito importante para vocês. Então, essas são algumas marcas do contato entre grupos indígenas e o europeu. Dentro desse contato, vai estar presente a ação dos jesuítas, que vão chegar ao Brasil a partir de 1549. Galera, os jesuítas, eles vieram para o Brasil com o objetivo de catequizar os indígenas. O grande objetivo aqui era tornar os indígenas católicos, tá certo? Evangelizar esses grupos. Porque lembre-se que a igreja havia tomado um duro golpe em 1517 com a reforma protestante, quando a igreja vai perder muitos fiéis. Então, como uma forma de reagir a essa perda de fiéis, a igreja vai, por exemplo, adotar ou treinar padres para viajar pelo mundo, tá certo? Pregando o evangelho. Esses serão os padres jesuítas, que vai ter o Manuel da Nóbrega como uma grande liderança aqui no Brasil, tá? É muito importante que a gente compreenda isso. Vai ser comum haver um choque de interesses, porque, repare, se os jesuítas querem catequizar, evangelizar o índio, do outro lado vai ter um colonizador que quer escravizar o índio, tá certo? Então vai haver um choque de interesse em diversos momentos. Isso vai resultar em 1570 no princípio da guerra justa, como uma forma de tentar apaziguar, mas que na verdade não serviu para nada. O que era esse princípio de guerra justa? Simples, ficou estabelecida uma lei que permitia que a escravidão, a escravização do indígena, ela só seria permitida nos casos em que o indígena ele representasse uma forte ameaça à vida do colonizador. Mas, de fato, o que ocorreu, na verdade, foi a continuidade da escravização dos indígenas, certo? Só em 1757 ocorre a proibição da escravização de indígenas. E por que vai ocorrer essa proibição? Galera, uma série de fatores. Tá? Primeiro, a escravização de africanos, né, era muito mais valiosa para Portugal do que a escravização de indígenas, porque o tráfico de africanos gerava muito lucro. O transporte de africanos através do Atlântico para o Brasil gerava muito lucro. Algo que não ocorria, um lucro que não havia com a escravização de indígenas. Um outro fator é que era comum o indígena morrer por meio desse contato com o europeu. Ou seja, o indígena ele era considerado o indivíduo mais frágil. Ele morria mais fácil por causa das doenças que ele adquiria. E algo também muito importante é que vocês têm que compreender que nesse momento o ministro de Portugal, o Marquês de Pombal, ele tinha interesse em aumentar o território sob o domínio português. E para isso ele queria a simpatia de grupos nativos que viviam na bacia da região amazônica, tá certo? Então, isso são alguns aspectos da relação entre jesuítas, os católicos, e os grupos indígenas brasileiros, tá certo? Galera, no século XIX, quando a gente fala em século XIX, no contexto de história do Brasil, é o período, galera, em que o Brasil consegue conquistar sua independência, tá certo? Se o Brasil consegue conquistar uma independência em 1822, então vai ser muito importante que junto a essa independência seja criada toda uma história nacional, seja criada toda uma história e uma cultura que fortaleça a identidade nacional, fortaleça o nacionalismo. E aí que intelectuais vão adaptar o romantismo que existia na Europa, que era uma escola que valorizava muito os ideais da cavalaria da Idade Média, como a honra,
né, como a disposição dos cavaleiros em estar sempre presente para salvar as donzelas, né, ou seja, toda essa visão romântica dos cavaleiros medievais vai ser adaptada para a realidade brasileira, que vai ser substituído o quê? O cavaleiro pelo indígena. Daí o José de Alencar vai escrever o livro O Guarani, em 1857, surgindo aí o mito do bom selvagem. Tá? Quando a gente fala em mito do bom selvagem na literatura, nós estamos falando, na verdade, de uma busca por uma criação ou valorização da identidade nacional brasileira, tá? Que está relacionada à independência política do Brasil, certo? Isso é muito importante para vocês. E aí, galera, ó, questão indígena hoje, lembre-se, FUNAI, criada em 1967 para proteger essas sociedades, para demarcar as terras. A gente vai ter uma população muito reduzida hoje, já devido às constantes violências. De 5 milhões, nós temos hoje 817 mil. A Constituição de 88 garante a proteção ao índio, né? Garante a proteção em suas terras, mas nós sabemos que isso na prática não existe, infelizmente, certo? E olha, hoje, a partir da Constituição, assegura-se que o índio ele deve ser compreendido não mais no caráter assimilacionista, não mais na tentativa do homem branco de querer mudar a sua cultura, mas de respeitar. Espero que vocês compreendam isso. Leiam bastante sobre o atual momento das invasões às terras indígenas por garimpeiros, por madeireiros, tá certo? Isso é muito importante para fechar esse resumo. Um abraço a todos, fiquem bem. Tchau!